Olá, querido professor, eu sou Simara Wexler e falo da cidade de Blumenau. E é um grande prazer estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar a respeito da lição número 11, que tem como tema a cura de um coxo de nascença. Para nós compreendermos um pouco melhor a história que nós aqui vamos trabalhar, eu acredito que é necessário nós compreendermos todo esse contexto em que ela está inserida. Por este motivo, eu gostaria de começar com você trabalhando a respeito de um dos personagens que se chama Barnabé. E você poderia estar começando esta aula perguntando para o seu querido aluno quem foi Barnabé. Nós sabemos porque o nosso querido amigo Lucas, ele deixa registrado em Atos 4, 36, 37, que, na verdade, o seu nome era José. E que José, ele era da tribo de Levi. E que ele era natural da cidade de Chipre. Por que então ele era chamado de Barnabé? Porque assim foi o sobrenome que os apóstolos o deram. Nós também vamos ler nas Sagradas Escrituras que Barnabé, ele era proprietário de um campo na cidade de Chipre, do qual, querido professor, a Bíblia nos relata que ele vendeu esse campo e deu esse dinheiro, ele vendeu e levou esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Por este motivo e por alguns outros, nós aqui percebemos que Barnabé, ele era um homem generoso, uma das suas características. Porém, quando nós vamos ler em Atos 11, 24, ali no finalzinho desse versículo, nós encontramos algumas outras características desse nosso personagem. A Bíblia nos relata que Barnabé, ele era um homem bom, que ele era cheio do Espírito Santo e que ele era um homem de fé. Sim, queridos, Barnabé era um homem de fé. Por que a Bíblia nos diz isso? Porque você sabia que Barnabé foi um dos homens que ele acreditou genuinamente na conversão de Saulo? E que foi Barnabé que recomendou Saulo aos apóstolos? Nós sabemos então que Barnabé, ele foi um homem muito importante no ministério do nosso amigo Paulo. Em Atos 9, 26, 28, que eu gostaria de ler com vocês, diz assim: assim que chegou a Jerusalém, nós estamos falando de Paulo, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Então, por isso também que Barnabé, ele era conhecido como um homem de fé, né? Podemos atribuir isso à fé que ele realmente acreditou na conversão genuína do nosso amigo Paulo. Por mais, então, queridos, como eu já havia lhe falado, o ministério de Paulo nós podemos dizer que Barnabé foi muito importante para o ministério do nosso amigo Paulo. Mais tarde, a Bíblia vai nos relatar que Barnabé foi enviado a Antioquia. Porém, queridos, chegando lá,
Diz a palavra de Deus que ele muito se alegrou com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Multidões estavam sendo acrescentadas. Por este motivo, nosso amigo Barnabé, ele desejou viajar até Tarso e buscar Paulo para que ele o ajudasse nesse ministério. E foi exatamente isso que Barnabé fez. E diz as Sagradas Escrituras que durante um ano, Paulo e Barnabé, eles ensinaram muitas pessoas. Querido professor, em Atos 11, 26, acontece um fato muito interessante. A palavra, no finalzinho do versículo 26, vai nos relatar que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Que coisa bonita isso, né? Então, queridos, passando esses acontecimentos, em Atos 13, Lucas deixa ali, ele nos descreve que na Antioquia haviam profetas e mestres. E enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito de Deus ordenou: separai-me, Barnabé e Paulo, para a missão a qual os tenho chamado. E aqui, querido professor, nós vamos entrar na nossa lição que vai tratar da expansão do Evangelho. E a palavra vai nos dizer que, chegando os nossos queridos Paulo e Barnabé na cidade de Icônio, eles foram pregar nas sinagogas. E ali aconteceu que muitos judeus e gentios, eles se converteram ao cristianismo. Porém, queridos, esse fato, devido a este fato, ocorreu uma divisão no meio do povo, porque uns ficaram do lado dos judeus e outros ficaram do lado dos discípulos. E aconteceu que eles conspiraram apedrejar Paulo e Barnabé. E eles, sabendo deste fato, deste acontecimento, eles fugiram para as cidades liacônicas de Listra e Derbe. E agora, querido professor, eu gostaria de estar lendo com vocês a passagem de Atos 14, de 8 a 10. Vamos ver juntos? Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem, então, deu um salto e começou a andar. A Bíblia vai nos relatar que as pessoas que ali estavam e viram esse paralítico ficar de pé, elas começaram a gritar e declararam o seguinte: os deuses desceram até nós em forma de humanos. E aconteceu que começaram a chamar Barnabé de Júpiter e o nosso amigo Saulo de Mercúrio. E por que isso? Porque, segundo a tradição, os deuses Júpiter e Mercúrio visitaram Listra e, sem se darem a conhecer, pedindo alimento e hospedagem, ninguém os atendeu, exceto um agricultor chamado Filemon e sua esposa Baucis. Os deuses se vingaram, afogando a todos numa enchente, porém transformaram a humilde casa de Filemon e Baucis
num templo no qual eles deveriam servir como sacerdote e sacerdotisa. Não desejando repetir o erro dos antepassados, o povo de Listra acreditava que Barnabé e Paulo eram Mercúrio e Júpiter. Por isso, querido, as Sagradas Escrituras vai nos dizer, quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vós temos anunciado o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou com bondade, enviando-vos dos céus as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifícios. Querido professor, ao estudar esta lição, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas ideias da qual eu acredito que seria um bom fechamento desta aula. Você poderia, ao exemplo, né, de Barnabé e Paulo, perguntar e debater com seus alunos algumas questões, né? Nós sabemos que Paulo e Barnabé, eles permaneceram firmes no propósito, né? E em tudo aquilo que eles foram chamados e em tudo aquilo que o Senhor os confiou, né? Mesmo diante de tantos obstáculos, né? Ao passar por essas cidades, eles permaneceram firmes. E então, queridos, você pode, querido professor, estar fazendo a seguinte pergunta aos seus alunos: e você, diante das adversidades, tem permanecido firme no propósito? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria: você acha que vale a pena proclamar a mensagem, mesmo havendo pessoas que rejeitarão o Evangelho? Nós vemos, né, nós vimos na nossa lição que muitas pessoas elas não acreditavam. Elas não acreditaram nas palavras que Paulo e Barnabé elas proclamavam. Eles proclamavam, né? E a última pergunta seria: o que te motiva a continuar anunciando a verdade? Eu acredito que vão ser perguntas que vão dar um bom debate em sala. E já que nós estamos trabalhando e a própria lição da CPAD, ela nos indica ler a respeito de algumas biografias, né, de alguns missionários, eu gostaria de indicar para vocês este livro que são Heróis da Fé. Neste livro, ele vai contar a história de alguns missionários e, em particular, tem um do qual eu admiro muito, que é George Miller. George Miller, ele nasceu no ano de 1805 e morreu no ano de 1898. Ele foi conhecido, né, por abrir orfanatos e cuidar de tantas crianças, né? E tem uma passagem, né, deste livro do qual eu gosto muito e gostaria de compartilhar com vocês e deixar aqui a minha dica de você estar lendo com... de repente você, professor, está
indicando para o seu aluno, né, já que agora nós vamos entrar num período de férias, de repente nesse meio tempo ele estar indo em busca de algumas biografias, de alguns pessoas que fizeram a diferença ao longo da história, e diz assim então o livro, né? No ano de 1898, com a idade de 93 anos, na última noite antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar sinal de enfraquecimento das forças físicas, deitou-se como de costume. Na manhã do dia seguinte, foi chamado, na expressão usada por um amigo pessoal, o querido ancião Miller desapareceu de nosso meio para o lar, quando o mestre abriu a porta e o chamou ternamente, dizendo: vem. Os jornais publicaram meio século depois da sua morte a seguinte notícia: o orfanato de George Miller em Bristol permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação, em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em respostas às orações sobe a mais de 20 milhões de dólares e o número de órfãos ascende a 19.935 mil. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidas recentemente por bombas durante a Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Então, eu gostaria de terminar esta lição indicando realmente que você, professor, esteja instigando o seu aluno a estar lendo a respeito de homens e mulheres que fizeram, né? E tantas pessoas que fazem diferença no nosso meio. Ok, queridos? Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha acrescentado e que a sua aula seja uma aula gostosa, né? Que os alunos eles venham interagir com você e que realmente eles venham apreciar, né, essa questão da missão, né, essa questão também estudando acerca do milagre, né, que é algo que nos faz tão bem escutarmos, né, tantos testemunhos daquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Tá bom, queridos? Fico por aqui e até a próxima. Obrigada.